Olha, a Procuradoria da Câmara afirma que Felipe Barros não cometeu crime ao divulgar o inquérito da Polícia Federal sobre suposta invasão ao sistema do TSE. Então a gente conversa agora sobre esse parecer com o deputado federal do PSL do Paraná. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, à Jovem Pan. Eu pergunto, o que representa esse parecer da própria Câmara? Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Kalina, todos os telespectadores da Jovem Pan. Prazer falar com vocês mais uma vez. Esse parecer significa o reconhecimento de tudo aquilo que eu estava dizendo nos últimos meses. Que o inquérito não estava sob sigilo, que eu cumpri o meu dever como relator de uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Comissão essa que aprovou pela unanimidade de seus membros as informações solicitadas e que essas informações chegaram até a Câmara pelos meios oficiais e que, portanto, o inquérito veio até a Câmara de modo oficial e, portanto, eu cumpri com o meu dever institucional como parlamentar. E significa mais do que isso, Tiago. Significa que o inquérito que eu e o presidente Bolsonaro respondemos é um inquérito abusivo de perseguição política contra nós dois e que, portanto, merece ser encerrado. Deputado, agora a pergunta de Cristina Grêmio. Bom dia, deputado. Parece que a própria Procuradoria da Câmara, no seu parecer, faz essa afirmação de que ficou clara uma tentativa de perseguição a você e ao presidente Bolsonaro. Caberia alguma medida, a própria Procuradoria indica alguma medida, talvez até judicial, contra quem está promovendo essa perseguição? Cris, a Procuradoria da Câmara não indica qual medida nós devemos tomar. Mas indica sim que o inquérito que eu respondo é um inquérito abusivo, é um inquérito em que há uma nítida perseguição política e, portanto, um abuso de poder. Então, a minha defesa já tem estudado quais medidas nós iremos tomar contra a delegada Denise, que é aquela delegada escolhida e selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes para tocar não só esse inquérito, mas todos os inquéritos inconstitucionais que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Deputado, pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, como que essa decisão na Câmara, na sua opinião, pode influenciar esse inquérito e a decisão da PGR de abrir ou não uma denúncia? Diogo, ontem mesmo, quando me foi disponibilizado esse parecer da Procuradoria Parlamentar, a minha defesa já fez a juntada desse parecer da Procuradoria Parlamentar ao Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, também ao ministro Alexandre de Moraes, para que tomassem ciência desse parecer oficial da Câmara dos Deputados. É importante dizer que, a partir do momento em que a Procuradoria se manifesta, na prática é o Poder Legislativo, é a Câmara dos Deputados se manifestando e que, portanto, aquilo que está escrito ali é uma manifestação institucional da Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, nós esperamos que, com isso, o Procurador-Geral da República tenha mais um subsídio para que promova o devido arquivamento desse inquérito. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes tinha dado o prazo de 15 dias para que o procurador se manifestasse. Esse prazo deve já se esgotar nos próximos dias. E, portanto, é mais uma prova, mais um subsídio para que o Procurador-Geral da República promova o seu devido arquivamento. Deputado Felipe Barros, agora a pergunta de Ricardo Salles. Felipe, bom dia. O que, afinal de contas, pode-se concluir a respeito desse conteúdo do inquérito, afinal de contas? Houve, de fato, ameaça ao sistema de votação ou em que pese a invasão do sistema do TSE, aquilo não foi colocado em risco? Essa é uma pergunta que ninguém responde, fica se discutindo a questão do vazamento, como se fosse algo, e agora está dito que não era nem sigiloso, e você já tinha afirmado isso inúmeras vezes, e a questão de mérito subjacente ao fato ninguém fala. Qual é a questão de mérito, ao final de contas? O Salles, é uma boa pergunta, porque eu sempre disse que a abertura desse inquérito pelo Alexandre de Moraes, na prática, era uma cortina de fumaça para esconder as verdadeiras perguntas que deveriam ter sido feitas. Por exemplo, o inquérito de 2018 nos aponta a empresa, uma das empresas terceirizadas que presta serviço ao TSE, apagou os logs. O que são os logs? Os logs são os arquivos que poderiam nos trazer as informações
de qual foi a extensão do ataque hacker de 2018 e se de fato a eleição foi comprometida ou não. O policial delegado, Dr. Vitor, que tocava esse inquérito, no seu depoimento ele disse que a prática comum é que quando um órgão público é invadido, no momento em que se pede a abertura de um inquérito para a Polícia Federal, o próprio órgão já envia os logs automaticamente para a Polícia Federal. Isso não foi feito pelo TSE. Mais do que isso, o delegado solicita os logs, solicita esses arquivos e 6 meses depois, ele ficou 6 meses sem resposta, depois de 6 meses, o responsável pelo backup dos logs, o responsável pelo arquivo dos logs, simplesmente responde que uma empresa terceirizada havia apagado esse arquivo. Esse servidor que deu essa resposta ao delegado foi o servidor, inclusive, que solicita a abertura do inquérito de agora, para investigar a mim e o presidente Bolsonaro. Esse servidor é o mesmo servidor do TSE, que, segundo o próprio TSE, teve a sua senha usada, não sabemos se roubada ou não, mas teve a sua senha usada pelos hackers. Então isso tudo é muito estranho e isso não foi investigado. Pior do que isso, o próprio delegado, Dr. Vitor, que foi o responsável pelo caso de 2018, ele no seu depoimento, ele afirma que não foi permitido a ele a perícia dentro do TSE quando da invasão em 2018. Por que não foi permitido ao delegado fazer uma perícia dentro do TSE? Então são perguntas que continuam sem respostas e que, espero eu, que tenham um desfecho em breve. Agora, deputado, para a gente fechar a nossa entrevista, porque o nosso tempo está curto, a gente até comentou sobre isso aqui no Jornal da Manhã, o ministro Edson Fachin disse que o processo eleitoral já pode estar sofrendo ataque hackers e culpou principalmente a Rússia por isso. O presidente Jair Bolsonaro falou a respeito, criticou essa declaração. Gostaria de saber a sua opinião sobre. A opinião do ministro Fachin ontem, fora toda a questão política, completamente desnecessária a opinião dele no dia em que o presidente estava sendo recebido na Rússia pelo presidente russo, a opinião do ministro Fachin nos revela aquilo que a gente sempre disse, que o nosso sistema é vulnerável, ao contrário do que o ministro Barroso estava repetindo como papagaio de pirata nos últimos meses. Então, nós temos uma aparente contradição. O ministro Barroso dizia que o nosso sistema era invulnerável, o ministro Fachin disse que o nosso sistema pode estar sob ataque, inclusive da Rússia. Então, um dos dois está cometendo fake news. A pergunta que fica é, o ministro Alexandre de Moraes vai investigar o ministro que está propagando fake news? Deputado Felipe Barros, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigado, um bom dia a todos.